Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou a professora Cida, conhecida como professora Cida. Meu nome completo vai estar aqui na apresentação logo mais adiante. Sou professora do Instituto de Matemática da UFMS e também professora do Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática, também da UFMS. Sou professora de matemática, atuo ministrando disciplinas, dessa área e também oriento pesquisas na área de educação matemática, em particular na linha de tecnologias digitais e educação matemática aqui do programa vinculado à instituição, né, do programa de educação matemática. Bom, esse vídeo, a intenção dele é aproximar um pouco vocês do software Zotero, que é um software, eu já vou falar, mas basicamente ele serve para gerenciar referências bibliográficas e criar referências bibliográficas automáticas na elaboração de documentos acadêmicos, artigos, dissertações, teses, monografias, enfim, qualquer modalidade de trabalho acadêmico em praticamente qualquer estilo, né, seja BNT, APA, Michigan e tantos outros formatos de referências bibliográficas que a gente tem aí no mundo, né? Eu vou começar então a compartilhar a tela com vocês e aí eu vou explicando com mais detalhes do que o software se trata. Então, eu começo falando o título da fala, referências bibliográficas e possibilidades colaborativas com o software Zotero. Aí está meu nome completo. Então, como eu disse, sou docente do Instituto de Matemática e do Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática da UFMS. E aí está o meu e-mail para quem precisar entrar em contato. Então, o objetivo da fala, primeiramente, é apresentar o software Zotero, em seguida, explicar como baixar, instalar, alimentar e utilizar o software. Então, eu vou falar um pouquinho de cada uma dessas ações e mais para o final do vídeo eu vou falar um pouco das possibilidades de colaboração que a gente tem a partir do uso desse software, né? Então, em primeiro lugar, falar um pouco do que é o Zotero, né? O Zotero ele é um software gerenciador de referências em software livre e de código aberto. O que isso significa? Que além dele ser gratuito, né, então você pode baixar e instalar na tua máquina, ele tem a versão para Linux também, se for o caso, se o seu sistema operacional for Linux. E além de ser software livre, então de uso livre, né, ele é de código aberto, que indica que o software ele é constantemente melhorado ou atualizado por pessoas que se interessem em contribuir com a sua melhoria, com o seu desenvolvimento, né? Então, não é um software vinculado a uma empresa privada, ele é de código aberto. Ele faz principalmente o gerenciamento de dados bibliográficos e materiais relacionados à pesquisa, principalmente PDFs. Você pode, obviamente, catalogar também outros materiais que estejam em papel, né, livros, teses, dissertações que estejam em papel, mas se o referido documento estiver em PDF, além de você catalogar, você pode gerenciar esse arquivo, né? As principais características do software são integração com navegadores, então ele tem uma integração com o Google Chrome e com o Safari, e também com o Mozilla Firefox. Eu acho que o único navegador dos mais conhecidos que ele não tem integração, pelo menos não de meu conhecimento, é o Internet Explorer, né? Mas esses outros três têm integração com o software. Ao longo da apresentação também vou mostrar para vocês como fazer essa integração. Ele tem sincronização online, então significa, por exemplo, eu tenho a minha máquina particular, meu notebook, e tenho a minha máquina, a máquina que eu uso na instituição, na UFMS, que é um computador de mesa na minha sala. O software, ele instalado nas duas máquinas e logado com o meu login e senha, ele permite que todas as alterações que eu faço em uma máquina sejam sincronizadas com a outra, uma espécie de Dropbox, né? Se você trabalha, você não precisa trabalhar com ele online, você pode trabalhar offline, mas a partir do momento que você fica online, ele atualiza as novas mudanças que foram feitas, os novos documentos que foram inseridos, né? E isso também quando você troca de máquina, sendo uma máquina em que você está com software instalado, né?
Então, se você trabalha em diferentes máquinas, o serviço que você teria é instalar uma vez o software, uma vez em cada máquina, e colocar o teu login e senha uma vez em cada máquina. Uma vez que você faz isso, você fica com tudo sincronizado e você pode aproveitar o trabalho de um lugar no outro, né? Além disso, ele gera citações em texto, rodapés e bibliografias. Ele pode ser utilizado para gerar citações. Então, quando a gente chama um documento em um certo artigo ou um certo trabalho acadêmico, você fazendo essa chamada com o Zotero, isso permite depois que você faça a inserção automática das referências bibliográficas, né? Isso também vai, talvez, isso vai ficar claro para vocês ao longo da apresentação, né? E por último, ele tem integração com processadores de texto como o Microsoft Word, LibreOffice, OpenOffice, Writer e o NeoOffice, né? Essa é uma informação que eu tirei do site do Zotero. O processador de texto que eu utilizo é o Microsoft Word, acho que há uma grande quantidade de pessoas que usam o Word, né? Mas ele também tem integração com esses outros softwares e também vou mostrar para vocês como essa integração pode ser aproveitada. Então, começando, eu começo falando um pouco de como fazer o download do software, né? Então, esse aqui é o endereço, né? zotero.org/download. A gente entra nesse link e já é direcionado a essa tela que aparece aí para vocês. E aí tem o Zotero for Firefox e o Zotero Standalone. Esse standalone é o que você utiliza na máquina. Então, esse aqui você clica em Download Zotero for Windows e faz o download na máquina e instala como qualquer outro software, em geral, clicando em Next, Next, Next. Ele não tem aquele problema de ter uma barra, aquela toolbar, aquelas barras que atrapalham a gente, né? Então, esse Install Zotero for Firefox, eu nunca utilizei, mas eu imagino que seja uma versão exclusiva para trabalhar dentro do navegador Firefox, né? A minha sugestão é o Zotero Standalone, fazer o download do arquivo de instalação e instalar, e em seguida adicionar a extensão dependendo do navegador que você utiliza. Então, como eu disse, ele tem integração com o Google Chrome, com o Safari e com o Firefox, né? Você só não vai ter isso se você utilizar o Internet Explorer. A partir do momento que você faz o download e instala, você precisa, dentro do software, com o software aberto, colocar o teu login e senha. Se é a primeira vez que você utiliza o software, você precisa fazer um cadastro, né? Esse cadastro é bem simples, exigem poucas informações. Esse é o link em que você pode fazer esse cadastro, zotero.org/user/register, e inserir essas informações: um login, um e-mail, confirmar e-mail, password, né, a senha, e verificar a senha, né, digitar novamente, e depois digitar essas letrinhas só para você provar que você não é um robô, né? A partir disso, você tem um login e uma senha. Então, você faz a instalação normalmente, como outro programa simples, faz a instalação do plugin para o navegador, e antes do primeiro uso, né, que eu já vou explicar como faz, você tem que fazer o download do estilo da BNT, que é o estilo mais utilizado aqui no Brasil. Eu já tenho o link aberto aqui. Se você entrar em zotero.org/styles, você vai ter acesso a infinidade de estilos, né, que podem ser associadas ao software. Então, aqui só para vocês terem uma ideia, a lista é gigantesca. Então, existem periódicos que às vezes eles possuem o próprio estilo aqui no Zotero. Então, se você quiser submeter um artigo a um determinado periódico, você pode baixar o estilo do periódico e aí as referências já vão ficar automaticamente no estilo que aquele periódico pede, né? E aí, se você aqui em cima digita associação
Brasileira de Normas Técnicas, já vai aparecer aqui vários arquivos da ABNT, né? Alguns desses arquivos, na verdade, nenhum desses arquivos, ele atende 100% às normas. A gente sempre precisa fazer alguma adaptação, sempre gera algum errinho. Por isso, utilizar o software não tira da gente a tarefa ou não tira a importância da gente conhecer as normas e para poder corrigir pequenas falhas que o software ainda tem, né? Mas se vocês repararem, quando você passa o link, assim, o mouse em cima, você tem uma prévia de como aquelas referências vão ficar, né? Desses possíveis estilos, né, 11 estilos que tem no banco de dados do Zotero, o que eu sugiro para vocês, do que eu vi, são os que apresentam menos falhas, é o da Universidade Federal de Minas Gerais. Então, ou o de autoria abreviada, e aí vocês vão ver que aqui o primeiro nome do autor vai ficar abreviado, ou então o de autoria completa, em que você percebe que o primeiro nome do autor fica completo. É claro que, para que fique completo aqui, o software tem que ser alimentado com o primeiro nome completo. Se você alimentar o software só com a primeira letra, mesmo que você utilize o estilo de autoria completa, ele vai puxar só uma letra porque o software foi alimentado incorretamente, né, ou de maneira incompleta. Então, o que eu utilizo é esse primeiro, de autoria abreviada. Você pode fazer o download dos dois e escolher dependendo do trabalho que você vai escrever, né? Fazendo o download desse arquivo, você salva em algum lugar. Aqui eu já tenho ele salvo na minha máquina, né? Ele tá aqui, aqui. E aí, antes, com o software aberto, é só a gente dar um duplo clique aqui e ele vai instalar. Esse duplo clique ele tem que ser dado com o software aberto, né? Ele não reconhece a extensão com o software fechado, mas o software estando aberto, você dá um duplo clique e ele vai instalar automaticamente. Então, essa aqui é a interface do software, né? Aqui tem um botãozinho de sincronização em que você clica para sincronizar, forçar a sincronização das últimas atualizações, né? Ele periodicamente ele puxa sozinho também a sincronização. Com o login e senha, no primeiro uso, se você clicar nessa setinha verde, ele vai pedir suas informações de login e senha. Daí você coloca teu login e senha e aí ele já vai puxar todas as suas obras cadastradas, né? Então aqui eu tenho uma série de obras cadastradas. Aqui você pode, nesse botão, escolher quais informações vão aparecer. Então, por exemplo, eu quero o ano de publicação, né? Ou não quero o ano de publicação. Então, aqui você vai personalizando o tipo de informação que você quer para fazer busca, porque você pode aqui organizar por autor, aqui você pode organizar alfabeticamente por título. E aqui, os títulos que tem essa bolinha azul são títulos que, além de ter a referência catalogada, ele tem acesso ao arquivo, ao texto propriamente dito. Então, se eu der um duplo clique aqui, ele vai me direcionar para a versão na íntegra do texto que está armazenado na minha máquina. Então, por isso que eu digo que esse software, além dele catalogar as obras, ele serve para gerenciar essas obras. Porque às vezes a gente está com o computador desorganizado e às vezes não acha um determinado texto, né? Então, aqui ele tem a ferramenta de busca, eu posso utilizar, né, a ferramenta de busca, buscar por título, por autor, e aí eu consigo ter acesso à obra que eu preciso. Vamos lá, então. Então, essa é a interface. Então, voltando aqui,
eu expliquei, então, como fazer o download do estilo da BNT ou de qualquer outro estilo, né, que você precise utilizar. Com o software aberto, a gente dá, então, um duplo clique no arquivo baixado, clique em instalar. Aí o software fica pronto para ser alimentado. Como é que a gente faz isso? Então, o que eu vou explicar agora. Existem pelo menos 3 maneiras da gente fazer... Não, 4 maneiras da gente fazer a alimentação do software. A primeira que eu vou explicar é a manual, né? Então, aqui eu clico nesse botãozinho aqui de mais, e aí aqui eu tenho todos os tipos de referências que podem ser cadastradas. Artigo de periódico, né? Tem livro. Se for capítulo de livro, o nome é seção de livro. Site, tese. Tese, esse estilo ele pode ser utilizado tanto para dissertação quanto para monografia, além da tese, né? E aí cada tipo de categoria, né, vai ter os campos específicos, né? Então, mais uma vez, por isso é importante também conhecer as referências da ABNT, porque aí você sabe quais elementos são obrigatórios, né? E você consegue preencher para que as suas referências não fiquem incompletas. Então, aqui manualmente eu insiro o título, né? Então, aqui eu vou escrever teste. Aqui eu vou colocar autor. Eu posso tanto colocar nesse formato, último nome, primeiro nome, e é importante que a gente coloque o primeiro nome por completo e não abreviado, porque se você utilizar aquele estilo de autoria completa, ele tem que estar aqui com o nome, primeiro nome completo para que ele puxe corretamente, né? Ou então você pode clicar nesse botão e ter um campo único para colocar o nome completo. Aí o próprio software ele já puxa o último nome depois o primeiro. Se a obra tiver mais autores, né? Então, por exemplo, aqui eu vou colocar o meu sobrenome, Aparecida Santana de Souza, e aí o Chiari não precisa porque está ali. Se tiver mais autores, eu vou inserindo, né? E vou colocando quantos autores tiver a obra. E suponha que seja um livro, não de autoria, mas um livro organizado. Então, aqui a gente pode mudar para organizador, né? E aí o software sozinho, ele já coloca aquele org ponto, né? Que as referências pedem. E aí aqui eu coloco, então, aqui já vai ter o título. Para livros, são 5 elementos obrigatórios, né? Título, autor, editora, cidade, né, lugar e data, né? Então, aqui está título e autor, e aqui lugar, editor, que é a editora, e data. Se quiser colocar informações adicionais, vocês podem ficar à vontade, mas assim, essas são as básicas, né? Suponha que eu queira colocar, e aí eu vou apagar esse teste aqui. Suponha que eu queira colocar um capítulo de livro, né? Então, eu coloco aqui o título do capítulo. Aqui, o autor do capítulo. Depois, eu coloco o título do livro, né? E aqui eu coloco primeiro o autor do capítulo, depois eu clico em colocar só qualquer coisa para habilitar aqui e inserir outro. Aí aqui, na hora do autor do livro, eu mudo para autor do livro e vou alimentando, né? Então, é muito importante que o software seja alimentado corretamente para que você tenha menos problemas na hora de fazer as chamadas, né? Essa, então, é uma forma manual de inserir as referências. Agora eu vou explicar 3 formas automáticas. A primeira forma, e aí eu tenho um exemplo aqui, é pelo ISBN ou pelo DOI do artigo, né? Então, eu tenho aqui um artigo, exemplo, copio o DOI, vou aqui no botão varinha mágica e coloco o DOI. Dou Enter. E ele já preenche automaticamente todos os campos, né?
Então, aqui já está título, né? A gente pode conferir aqui, ó, insubordinação criativa, um convite à reinvenção do educador. Beatriz Silva D'Ambrosio, Celis Pazandim Lopes. Então, tá tudo aqui colocado. Beatriz D'Ambrosio, Celis Pazandim Lopes. Aqui o título da publicação, né, que é Bolema, volume, edição, páginas, ele já preenche tudo, né? Então, pelo DOI, se o artigo tiver DOI, ele pode ser utilizado para alimentar o software. Vou deletar para eu mostrar a segunda forma automática de alimentar, né? Então, suponha que eu tenha aqui o PDF, ele está na minha máquina dentro dessa pasta, vou arrastar o PDF aqui para o Zotero, e aí eu vou colocar, se eu colocar assim, por exemplo, associado, e eu deixar essa barra azul mais larga, ele vai associar esse PDF a essa referência que está em negrito aí. Então, aí vai aparecer aquela bolinha azul que eu tinha mostrado, significando que tem um anexo, e aí você vai poder, clicando no título, acessar o PDF, né? Esse aqui, como ele ainda não tem a referência, né, eu acabei de deletar, eu tenho que inserir deixando esse tracinho, né? Eu não posso deixar a negritar totalmente, eu tenho que deixar esse tracinho azul para colocar a obra. Daí eu coloco e ele relaciona aqui o PDF, né? Aí eu venho, clico com o botão direito e escolho carregar metadados de PDF. A primeira vez que vocês forem utilizar esse recurso, vai abrir essa janela, falando que para você utilizar, você tem que instalar as ferramentas de PDF no painel de busca de preferências do Zotero. Então, aí a gente vai lá, né, instala. Isso precisa ser feito uma vez só em cada máquina que o software está instalado. Aguardar um pouquinho, já instalou. Ok. Então, agora eu vou aqui, botão direito, carregar metadados de PDF. Ele processa e aparece aqui também todas as informações. Então, essa é a segunda maneira automática de alimentar o software. E a terceira maneira automática é com a integração pelo navegador. Então, eu estou aqui com um periódico da minha área aberto, e suponha que eu, sei lá, vou fazer uma busca de algum... Então, aqui tem vários, né, vários números, então aqui tem vários artigos também, e aí suponha que eu me interesse por um determinado artigo aqui. Por exemplo, esse aqui de Daniele Cristina Gonçalves. Abro o texto, né? E aí, aqui eu tenho a opção, né, de ler diretamente aqui no site e posso fazer o download aqui e aí utilizar aquelas outras formas automáticas, ou eu posso utilizar a extensão do Zotero e salvar diretamente daqui, né, para o Zotero. Então, olha só, o título é Atividades investigativas de aplicações das derivadas utilizando GeoGebra. Clico aqui, ele já está salvando e já foi. Aqui. Atividades investigativas relacionadas a aplicações de derivadas utilizando GeoGebra. Já está aqui também todas as informações preenchidas, né? E, inclusive, com o anexo, né, com o texto completo na íntegra feito o download. Então, se eu der 2 cliques aqui, eu sou direcionada para a versão em PDF do texto, né? Então, essas são as principais formas de alimentar o software. Às vezes, vocês vão ver que vai ser necessário fazer alguma adaptação. Então, com o tempo, conhecendo as normas e conhecendo o software, se às vezes você tem um tipo de documento que não se adequa exatamente não tem uma seção específica que se adequa exatamente àquele documento, você tem que procurar qual é o tipo aqui de etiqueta que mais se aproxima aquilo que você precisa, e aí fazer algumas adaptações se forem necessárias, né? De repente,
em idioma, colocar alguma outra informação, né? Isso depende muito de como o Zotero cria a referência associada a essa etiqueta que você está utilizando. Ok. Com o software alimentado, agora a gente tem que ver como utilizar, né? Então, aqui a gente instalou, aprendeu a alimentar. Então, depois de ter as suas publicações cadastradas, e o ideal é que você vá cadastrando à medida que você vá tendo acesso, para não acumular, né? Elas podem ser utilizadas no Word desde que o software Zotero esteja aberto, né? Lá, vários estilos diferentes podem ser utilizados com o mesmo banco de dados. Então, você cadastra as obras, mas você pode utilizar essas obras em vários estilos, em ABNT, APA, Michigan e tantos outros. Né? A gente viu ali que no site do Zotero tem uma infinidade de estilos. Se o usuário faz o seu login, o banco de dados ele fica disponível em qualquer máquina, como no Dropbox ou em outros similares que eu já tinha falado. Né? E aí tem um exemplo. Eu trouxe aqui uma das últimas versões da minha tese, né, o pós-defesa CIDA 6, que é a última versão da minha tese que tem link com o Zotero ainda, né? Vocês vão perceber que ao fazer a instalação do software, vai aparecer aqui nas abas do Word uma nova aba chamada Zotero, né? E é essa aba que a gente usa para fazer as chamadas. Então, eu vou lá ao final do texto mostrar como é que a gente chama, né? Então, suponha que esse último parágrafo ele tenha tido inspiração em algum autor e eu tenho então que fazer uma referência indireta aqui, né? Então, aquela referência em que eu não vou incorporar o texto. A referência em que eu só escrevo o parágrafo e no final eu coloco, por exemplo, Chiari 2015, né? Essa é uma referência indireta. Não é aquela referência direta que é a que eu faço assim, por exemplo, segundo Chiari 2015, né? Essa aqui, o Chiari fica fora do parênteses, né? Na referência indireta, na citação indireta, ele fica dentro. Então, vou começar pela indireta, e aqui eu vou fazer a chamada, vou adicionar a citação aqui, e eu vou adicionar, por exemplo, Abari Alencar 2013. Eu chamo e ele cria para mim a citação. Olha lá, Abari Alencar. Essa é uma citação indireta. Se eu precisar, vou editar aqui, se eu precisar colocar a página, né? Então, aqui eu coloco, então, por exemplo, página 120. Ele já adiciona a página. Se eu precisar colocar algum prefixo ou sufixo, um sufixo muito comum é aquele tradução nossa. Depois do 120, eu vou precisar de uma vírgula e um espaço. Então, eu coloco vírgula, espaço, tradução nossa. E ele também vai incorporar isso à referência. Guardar um momentinho. Olha lá. Abara Alencar, 2013, página 120, tradução nossa. Ah, tem uma coisa importante que eu não falei. A primeira vez no documento que você for chamar o Zotero, ele vai apresentar essa janela aqui, que é a janela em que você escolhe em qual norma você quer. Então, aqui eu tenho a APA, essa aqui que é a APA, na verdade, a ABNT, que é aquela que eu sugeri, né? E algumas outras, né? Quando você faz download de um estilo novo, ele aparece listado aqui, né? Agora, suponha que seja uma citação direta, né? Que eu tenho que colocar segundo a Bari Alencar, como é que eu posso fazer, né? Para o Abari Alencar não aparecer dentro do parênteses. Eu venho aqui em editar. Aqui, editar. E aí eu vou omitir autor.
Aí ele fica só com o restante das informações. E aí eu escrevo segundo Abar e Alencar aqui fora, né? Então é assim que eu faço a chamada. E aí você vai fazendo o documento, né? Aqui, a minha tese toda foi construída com o Zotero. Então, todas as referências estão linkadas ao Zotero. É importante que em todas as ocorrências em que você tem um determinado texto citado, que você cite com o software. Por quê? Se depois você precisar utilizar parte daquele texto, de repente, para publicar, ou você decidir mandar para um outro periódico, basta você mudar aqui em preferências para outro estilo, que ele vai fazer as alterações que forem necessárias no documento inteiro. Se a primeira chamada você fez com o Zotero e nas outras não, ele vai mudar só aquela primeira, né? Então aqui eu vou manter a BNT. Tá demorando um pouquinho para processar. Vou manter a BNT. E agora chega uma das melhores partes, né? A hora de montar as referências. Então, esse primeiro botão é para adicionar ou editar a citação, esse aqui é para preferências do documento, esse aqui é o de inserir bibliografia. Então, estando com todas as referências cadastradas e linkadas ao Zotero enquanto você ia escrevendo o documento, na hora de criar suas referências, basta que você clique em inserir bibliografia. A gente vai ter que aguardar um pouquinho. E aí ele vai gerar todas as referências que foram citadas no documento, né? Isso é maravilhoso. Normalmente, quando eu estou falando isso presencialmente, é a hora que todo mundo fala: nossa, que maravilha, como eu vivi sem isso até agora e tudo mais. Bom, o software, infelizmente, não é perfeito, né? Então, ele tem algumas coisas a se prestar atenção. Por exemplo, aqui, ele saiu justificado, né? Então, a ideia é que saísse alinhado à esquerda, porque o estilo da BNT pede alinhamento à esquerda, né? Mas eu posso formatar. O problema é que, quando eu atualizar, ele vai voltar a ficar justificado. Então, para lidar com isso, no final de tudo, você pode remover os códigos e aí ele vai transformar esse texto em um texto simples, limpo do Word, né? Então, se eu clicar aqui, eu não vou fazer isso agora, mas se eu clicasse aqui, ele iria remover os links com o Zotero e ia ficar um texto normal. E aí você formata e fica do jeito que você formatar. E aí tem algumas outras coisas, né? Por exemplo, esse ponto aqui, ele tá sobrando, então eu teria que tirar. Algumas pequenas correções, às vezes, elas são necessárias. Esse ponto provavelmente foi de alimentação incorreta na hora de cadastrar a obra. Às vezes você percebe algum probleminha do próprio software e aí a gente tem que limpar. Então, normalmente, antes de terminar a mesma versão do texto, a gente remove esses códigos e aí faz uma última limpeza. Ou então, vem aqui em editar bibliografia, que ele tem aqui todas as suas obras cadastradas e do lado direito as obras que estão no documento. Aqui você pode, com essas duas setinhas, mandá-las de um lado para o outro. Então, se eu quero colocar manualmente alguma referência ou tirar manualmente alguma referência, eu posso. E se eu quiser corrigir algum probleminha que eu note, eu posso fazer essa correção aqui, por exemplo, adicionar, inserir caracteres. E a hora que eu dou OK, aí ele permanece com essa alteração, mesmo quando você atualiza. Então, esse é um recurso interessante. Então, eu já falei para vocês desses 4 botões. Esse quinto também já falei, só falta o botão atualizar. Então, por exemplo, se eu adicionar aqui Abar e Alencar 2013, notem
que ele não está aqui porque ele não foi citado no documento. Agora eu vou citar. Citando, ele automaticamente aparece aqui, né? Então eu não preciso me preocupar em conferir se todas as obras foram citadas. Se todas as obras estão linkadas ao Zotero enquanto você escreve o documento, você não precisa se preocupar em conferir a lista de referências. Quando você tira, então suponha que eu não vou mais citar a Bária Alencar. Ele permanece aqui. Né? Para tirar, eu preciso atualizar a lista aqui de referências. E é esse botão que está faltando aqui, que é o Refresh. Né? Clicando aqui, ele vai demorar um pouquinho para processar, porque esse texto é longo, né? Ele tem mais de 200 páginas. Ele vai demorar um pouquinho para processar, mas aí ele vai depois tirar a Bária Alencar, porque agora ele não está mais citado no documento. Né? Olha lá, agora saiu. Então, assim, basicamente, essas são as ferramentas de integração do Zotero com o Word. Então, eu consigo inserir e editar a citação, adicionar ou mudar preferências do documento, inserir ou editar a bibliografia, atualizar a bibliografia e remover os códigos aqui, em que eu agora vou clicar, por exemplo, em remover campos, e aí ele dá esse alerta, né? Porque se eu continuar realmente, eu não vou ter mais o link com o Zotero. E ao clicar em OK, eu tenho um texto simples do Word que aí eu posso selecionar, editar, né? Colocar alinhamento à esquerda. Só que aí agora eu não tenho mais link com o Zotero, né? Então agora, esse 1000-2010B aqui, ele não tenho mais como editar, olha. Se eu chamar, vai ser para inserir um novo, né? Uma outra coisa interessante do software é aqui os itens duplicados, em que se você clica, ele traz aqui as obras que estão duplicadas, que foram inseridas 2 vezes, né? E aí você pode limpar. Por que é importante fazer isso sempre? Porque suponha que, por exemplo, essa obra aqui, ela tá referenciada, está catalogada 2 vezes, por engano, né? Se eu chamar a primeira vez o documento e eu selecionar essa primeira aqui, Zampieri, e depois chamar novamente lá no Word e escolher a segunda, na hora de aparecer as referências ao final do documento, vai aparecer Zampieri 2013A e Zampieri 2013B, como se fossem 2 referências diferentes, né? Então é importante que realmente cada obra catalogada esteja catalogada uma vez só, e aí se tiver mais de uma vez, isso às vezes acontece quando muitas pessoas alimentam o software, e aí você coloca uma coisa sem perceber que já estava lá, mas essa seção de itens duplicados você pode utilizar para tirar esses problemas, né? Ok. E, por fim, a terceira parte aqui dessa fala é a parte de possibilidades colaborativas, que é quando a gente pode utilizar o software em grupo, né? E isso torna ele muito mais potente, né? Então, você pode criar grupos no site do Zotero para que todas as pessoas no mesmo grupo possam alimentar o mesmo banco de dados. Isso é muito bacana para grupo de pesquisa, de repente um grupo para uma determinada disciplina, ou de alguém que tenha, de um grupo de pessoas que tenham interesses comuns, né, ou pelo menos próximos em pesquisa, porque aí a gente acaba utilizando textos próximos e aí ao alguém alimentar, outra pessoa pode se beneficiar e vice-versa. Existem grupos no Zotero já de determinadas áreas. Então, você pode entrar na parte de grupos e procurar um grupo que seja da sua área, né? Da sua área de atuação. E aí você pode entrar nesses grupos e ter acesso a diversas obras cadastradas e você pode criar também, né? Então, esse aqui é o link para criar um grupo, né? Esse aqui, aí você vai na barra grupos, criar um novo grupo.
Esse aqui é o grupo que eu criei em 2013, eu acho. O GPM é meu grupo de pesquisa de quando eu fazia o doutorado. Atualmente ele tem 29 membros, né? E você pode criar um grupo, tanto você escolhe um nome, né? E você tem 3 tipos de privacidade. Um grupo público, né? Que qualquer um pode ver e entrar no grupo de maneira instantânea. Um grupo fechado e um grupo secreto, né? É mais ou menos os tipos de grupos que tem no Facebook, né? O grupo fechado, você pode ver o grupo, mas você tem que ser convidado ou ter aprovação de alguém para fazer parte. E o grupo privado é aquele que só os membros podem ver e ser convidados para participar, né? Aí você escolhe a privacidade que você quer e aí lá, né, no próprio site tem como mandar convites, né, para por e-mail para as pessoas entrarem no seu grupo, né? Então, no caso do meu grupo, só para vocês terem uma noção, quando eu conheci o software Zotero, e foi mais ou menos em 2013, eu numa reunião do grupo de pesquisa, eu apresentei o software, né, e falei, olha, eu acho que o software é bacana, eu vejo bastante potencialidade e tal, e eu acho que seria bacana a gente começar a utilizar aqui no grupo, né? E o pessoal topou. Então aí a gente começou, né, eu mandei os convites, as pessoas foram adicionando, e você pode, à medida que as pessoas vão entrando, você pode mudar o status de administrador e tal. No meu caso, eu deixei todo mundo de administrador, porque, se eu não me engano, só administradores podem inserir novas referências, né? E na época, quando eu apresentei o grupo, eu tinha cadastrado 70 publicações, né? E hoje o grupo já tem 1.561 publicações cadastradas, né? Então a gente vê que realmente assim o grupo usa o software e se beneficia da colaboração, né? Para ampliar o número de obras cadastradas, né? Então eu termino essa fala sugerindo então que vocês criem grupos e invistam na colaboração, né? Porque uma vez que a obra foi cadastrada por alguém, né, todo mundo que está naquele grupo pode se beneficiar dessa do fato de ter colocado, né? Então é isso, gente. Eu agradeço. Aí eu trago novamente meu e-mail, né? Agradeço aqui vocês, para quem está me ouvindo até aqui. E aí eu só queria mostrar, para encerrar, aqui que então a gente tem, quando você tem um grupo, né? Você fica com a sua biblioteca privada, que no meu caso tem 873 itens, e a biblioteca do grupo, né? E se você fizer parte de vários grupos, aqui os seus grupos vão aparecendo, né? Outra coisa que você pode fazer dentro de um grupo ter pastas, né? Ter coleções. E aí você pode agrupar os textos por temas, né? Olha, temas só de educação matemática, ou só de tecnologias, ou só de educação à distância, né? Então você pode ter textos por temas, né? O nosso, ele tá todo listado aqui, né? Tá todo numa coleção só. E você pode arrastar você pode arrastar de uma biblioteca para outra. Então, periodicamente, eu venho aqui e faço um backup das obras do grupo para a minha biblioteca, para que se algum dia acontecer algum problema, alguém apagar por engano, a gente tenha um backup das obras cadastradas, né? Eu até preciso fazer porque meu último backup foi feito com 873 itens e agora já tem 1.562 agora, né? Na apresentação tinha 1.561, agora tem mais um, porque foi o que eu adicionei enquanto eu fazia essa gravação para vocês. Então é isso, pessoal. Esse era mais ou menos o tema que eu tinha para falar para vocês. Espero que possa ser útil, né, para que vocês utilizem nas disciplinas, nos cursos de pós-graduação, na vida acadêmica futura de vocês e de seus pares. E eu encerro mesmo agradecendo a oportunidade e sigo à disposição. Vocês têm aí meu e-mail, se precisarem, é só entrar em contato. Ok? Até logo!